Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que está aqui conosco nesse estudo de hoje. O estudo de hoje é o nosso estudo bíblico número 9, a verdade sobre a morte. Nós vamos de uma vez por todas esclarecer as dúvidas sobre a morte. As pessoas por aí falam, né, que a única certeza que se tem é a morte, mas que não se sabe muito da morte, que é um mistério. A morte não é um mistério. Ela foi detalhada por Deus, assim como vários outros assuntos, o que acontece, o que significa a morte, essa morte que nós passamos. Nós já vemos muitas vezes, provavelmente você já teve algum ente querido que faleceu, algum amigo que faleceu. Então, se você já se perguntou o que está acontecendo com ele, para onde ele foi para algum lugar, não foi? A resposta está aqui hoje, na palavra de Deus. E nós só vamos usar a palavra de Deus para responder. Vamos fazer uma oração, então, antes de começarmos, pedindo a presença de Deus para que Ele nos guie e nos dê sabedoria e entendimento para compreender e apreciar a verdade. Querido e amado Deus, Altíssimo Rei, santificado seja o Teu nome. Graças te damos por mais uma vez estarmos com plena saúde, meu Deus. Estarmos bem, estarmos vivendo num país livre, onde podemos juntos, mesmo que através da internet, podemos juntos estudar a Tua Palavra. Pedimos nesse momento que o Seu Santo Espírito inspire cada coração, cada um de nós. Nós queremos saber o que o Senhor tem a falar desse assunto. Não queremos saber o que uma pessoa tem a falar desse assunto ou o que nós achamos. Nós queremos saber o que o Senhor tem a falar sobre esse assunto. E pedimos humildemente que o Senhor trabalhe em cada característica nossa para que seja remoldada a sua imagem e semelhança. E para que nada em nós atrapalhe o andamento da sua obra nas nossas vidas, para que estejamos preparados para aquele grande dia na sua volta. Nós te agradecemos por essa oportunidade, te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, uma breve introdução aqui para o estudo de hoje. Vou ler um textinho aqui introdutório, tá bom? A verdade sobre a morte. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto, e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer o indivíduo vai direto para o céu, ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Se você não acompanhou os últimos estudos nossos, vai lá no YouTube com o meu nome. Eu coloquei um canal com o meu nome só para subir os vídeos, não tem nenhuma pretensão, nenhuma outra pretensão. Só vai lá que eu estou subindo os vídeos para você conseguir acompanhar. A gente já falou sobre alguns assuntos importantes, sobre a vinda de Jesus, sobre os 1000 anos do Apocalipse, e assuntos bem primários, bem mais primários que esses também. Então esse é o nosso estudo número 9. Nós temos algumas perguntas para responder hoje, 9 perguntas que são das principais em relação a esse assunto. Provavelmente você já se fez essa pergunta. E vamos começar com a pergunta número 1, então. Que material Deus usou para criar o homem? Essa pergunta é muito importante para a gente entender a questão sobre a morte. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você está acostumado? Estava com saudade da gente fazer os nossos estudos, fazia um tempo que a gente não fazia, né? Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Primeiro livro da Bíblia, tá fácil aí, você já achou, então eu vou ler com você. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Algumas traduções falam que então o homem passou a ser alma vivente. Então a pergunta que era, que material Deus usou para criar o homem? O pó da terra. Pó da terra. E soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais o fôlego de vida é igual a ser vivente ou alma vivente. Essa é a soma. Deus usou isso. E é tão simples, né, gente, que o ser humano precisa tentar descobrir alguma coisa. Deus é engenheiro, ele usou o pó da terra para formar todas as características celulares do organismo humano. Simples assim, como nós já vimos. E você vai entender por que responder essa pergunta é muito importante para a gente avançar hoje. Pergunta número 2. Como a Bíblia se refere à alma? A gente vai agora para o livro de Ezequiel.
O livro de Ezequiel está mais para frente aí. Se eu não me engano, é antes de Daniel. É isso mesmo, antes de Daniel. Livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Está no fim, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Ezequiel 18. Vamos lá, vamos tirar essas dúvidas hoje que você tem sobre a morte. Hein? Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 4. Vou ler. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Algumas traduções aqui dizem todas as almas me pertencem. Como a gente está vendo aqui, e a gente vai continuar vendo, a alma vivente é a soma do boneco de barro mais o fôlego de vida. Do corpo mais o fôlego de vida de Deus. Vamos de novo agora para o livro de Gênesis, lá no começo, agora no capítulo 46. Gênesis capítulo 46. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 46, verso 27. Gênesis capítulo 46, verso 27. Vamos lá, achou? Vamos lá. Gênesis 46, verso 27. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Gênesis 46, verso 27. E o último texto para essa pergunta está em Deuteronômio. É um pouco mais para frente. São 3 livros aí para frente. 4 livros. Deuteronômio 10, capítulo 10, verso 22. Deuteronômio 10, verso 22. Deuteronômio 10, verso 22. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu vou dar uma olhada aqui nessa outra versão, porque como eu disse, tem algumas versões que elas usam o termo das pessoas, do próprio ser vivente, do descendente, como almas. Ela usa o termo alma. Deixa eu só ver aqui, eu tenho uma outra versão, só para ficar mais claro um pouco essa resposta. Deixa eu ver se nessa versão está assim. Você pode procurar no site biblia.com também. Ele tem, como eu disse, ele tem a maioria das versões. Eu vou ler de novo do Deuteronômio 10, 22. Deuteronômio 10, 22, nessa outra versão aqui, que é a versão, deixa eu ver qual versão que é. Revista e atualizada no Brasil. Deuteronômio 10, 22, nessa outra versão. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs com as estrelas dos céus em multidão. Então, a gente viu aqui Deus falando de pessoas usando o termo alma. E no verso anterior, na pergunta anterior que a gente viu como que Deus usou para criar, o que Deus usou para criar o homem, foi o pó da terra mais o fôlego de vida, que foi igual à alma vivente. Então, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Portanto, a alma significa pessoa viva. Isso em vários outros versículos, tá? Eu li aqui 4 versículos, mas em vários outros versículos fica claro o conceito de alma na Bíblia. Pergunta número 3. O que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando morre? A primeira resposta, o primeiro texto que vai nos ajudar a responder essa pergunta está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Lá no começo, capítulo
3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Muito simples. Dá para ter outra dúvida? Dá para ter outro entendimento desse conceito aqui? Não tem um espaço para ter outro entendimento, você percebe? Então o homem foi criado do pó da terra e quando morrer, ao pó da terra volta. Bem, você sabe que quando alguém morre e nós enterramos essa pessoa, depois de muito tempo a única coisa que sobra são os ossos. E depois de muito tempo nem os ossos. A pessoa realmente volta ao pó. Olha que coisa louca você perceber que Deus, ele já deixou claro, ele já explicou claramente quase todas as coisas que nós nos perguntamos. Simples, Deus diz, eu fiz o ser humano do pó da terra. Quando ele morrer, ele volta a ser o pó da terra, como era antes. O próximo texto está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Vamos lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Provérbios. Eclesiastes 12. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O fôlego de vida, que é o espírito aqui citado, volta a Deus. Lembra? Deus fez o boneco do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Agora, depois do pecado, depois que Adão e Eva pecaram, o ser humano, quando chegar no seu último dia, ele morre, o corpo volta ao pó, o fôlego de vida volta para Deus. Certo? Então, o corpo volta a ser pó, o espírito, algumas versões falam ar, algumas versões falam fôlego de vida. Está se falando exatamente do fôlego de vida da criação, volta para Deus. Ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 9 agora, uma ou duas páginas atrás, aí, provavelmente só uma página para trás. Capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua misericórdia jaz no esquecimento. Os mortos não sabem de nada. A Bíblia deixa clara, os vivos sabem que vão morrer, e nós sabemos, e até usamos o ditado, falando que a única certeza que temos é a morte, apesar de não ser a única certeza. E nem todos vão passar pela morte, a gente já estudou isso, mas a gente fala da morte, a gente sabe da morte, e os mortos nada sabem. Então a memória é entregue ao esquecimento. Não se tem mais memória. É a Bíblia falando, gente. A palavra de Deus falando. Mais uma pergunta. Para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? A gente leu agora uma das respostas. Vamos ler outra resposta para essa pergunta, que está no livro de Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Jó. Livro de Jó, capítulo 7. Jó está um pouco para trás aí de onde a gente estava. Jó está para trás de Salmos. Os 4 livros atrás aí de onde a gente estava, em Eclesiastes. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa. Ele nunca mais vai subir para a sua vida, que
que ele vivia antes. Nós vimos sobre a ressurreição dos mortos e já estudamos que todos os mortos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna, outros para serem condenados. E aqui, em todos esses textos, esse texto deixa claro que está falando que a pessoa não ressurge, não volta para sua casa, não volta para a vida que ela tinha antes. São situações diferentes. Vou ler de novo o verso 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Morreu, morreu. Acabou, passou. Tem mais um texto, a gente estava em Eclesiastes. A gente leu Eclesiastes 9:5, eu queria ler também o verso 10 também. Então vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes. Depois de Provérbios, lembra? Aí ainda no Antigo Testamento. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, a gente leu o verso 5, eu vou ler de novo o verso 5 e aí então o verso 10, tá bom? Eclesiastes 9, 5 e 10. Porque os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos, porque os vivos, sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aí no verso 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E a gente já tinha lido em outro verso sobre a sabedoria. Então, para onde vai a pessoa, alma vivente, após a morte? Para a sepultura. E tem os mortos conhecimento de alguma coisa? A gente viu aqui que não. Que os mortos não têm conhecimento de nada. Os textos deixam claro que o fôlego de vida volta para Deus e não existe memória, não existe conhecimento, não existe sabedoria. E vários textos na Bíblia afirmam isso. A gente está vendo aqui alguns dos principais. Vamos para a pergunta 4, então. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo, lá agora no Novo Testamento. 1 Timóteo, depois de Romanos, vai passando. Depois de Coríntios, 1º, 2º Coríntios. Depois de Gálatas, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo. Depois de 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. No verso anterior, ele segue falando de Deus, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele, Deus, é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal. E aí segue o verso 16. Então, o único que possui imortalidade é Deus. Vamos para a pergunta número 5. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Que a gente viu que o homem foi criado para ser imortal, mas existia uma condição. Vamos voltar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, facinho, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No dia que dela comer, certamente você morrerá. Não estava falando que, como a gente já estudou, não estava falando que morreria no ato de comer, mas no ato de comer estaria decretado: você vai morrer.
Então, a condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. E a gente também vê dos estudos que no Jardim do Éden existia a árvore da vida, que representava a vida que Deus dava, eterna, ao ser humano. E fazendo um parênteses só, é muito interessante porque depois que o ser humano pecou, depois que Adão e Eva pecaram, a árvore do fruto da vida foi protegida por anjos. E Deus teve que tirar Adão e Eva do jardim, um dos motivos para eles não terem mais acesso à árvore da vida. Porque se eles, depois de pecarem, tivessem comido da árvore da vida, eles iam imortalizar o pecado. Isso é um outro estudo também muito legal que a gente, se for da vontade de Deus, a gente vai fazer juntos também mais pra frente. Próxima pergunta. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5. Romanos está lá no Novo Testamento também, lá pra frente, lá mais pra parte final da Bíblia, um pouco antes de onde a gente estava ali em Timóteo. Romanos 5, verso 12. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Tá ficando claro o conceito aí? Tá conseguindo acompanhar os conceitos bíblicos? Vamos então para mais esse. Romanos 5, verso 12. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou ler de novo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora o capítulo 6 é o capítulo seguinte, capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Por Adão, por Adão, a raça humana caiu em pecado. O pecado entrou e a morte entrou na vida do ser humano. Assim, da mesma maneira, por Jesus Cristo, amém por isso, por Jesus Cristo, a vida, nós, através de Jesus Cristo, para mim e para você, e para toda a humanidade, também por um só homem, não por nada que nós façamos. Então o pecado trouxe a morte, por sua vez, passou para todos os homens. Pergunta número 7, são 9 perguntas hoje, hein? Antepenúltima. Como Jesus considerou a morte? Vamos ver lá no livro de João. Aí, João, seu livro, mano. Vamos ver no livro de João. É o Evangelho de João, tá? O quarto livro do Novo Testamento. Não são as cartas, primeira e segunda carta de João. Livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, versos de 11 a 14. Livro de João, capítulo 11, versos de 11 a 14. Eu vou ler então. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus tratou aqui a morte de Lázaro como um sono. Quando nós vemos o relato da morte de Lázaro e depois da ressurreição de Lázaro, feita por Jesus, nós vemos que Lázaro, ele dormiu ele não passou por nenhum lugar, ele estava inclusive com o corpo já há alguns dias morto, então o corpo já estava em decomposição, e se confirma exatamente todo o resto da Bíblia. O corpo estava voltando ao pó, o fôlego de vida a Deus, e ele nada sabia, nada lembrou, nada alegou. Quando a gente vê até a questão, por exemplo, da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu na cruz e depois foi ressuscitado.
Ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Nesse tempo, no sábado, ele não fez nada, não apareceu para ninguém, ele não interagiu, não teve lembrança, ele dormiu e depois ressuscitou no domingo. Pergunta número 8. Tá ficando claro para você o conceito bíblico? Tá conseguindo entender o que a Bíblia diz sobre isso? Percebe que esses versos eles não têm outra possível interpretação. São versos bem diretos de Deus para nós. E é o amor de Deus que fez com que a Bíblia fosse escrita para que nós tivéssemos segurança e paz. E paz, porque você sabe que existem muitas interpretações sobre a morte e muitas delas nos causam mais angústia ainda, mais medo e mais insegurança. E Deus vem para dar paz, conhecimento. Assim como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela é libertadora. A verdade livra a gente das dúvidas. Acabam-se as dúvidas, fica a verdade, você está livre. Livre, não precisa mais viver angustiado, pensando qual será. Deus já disse qual que é. 8ª pergunta. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Livro de João também, capítulo 5, um pouco antes. João 5, 28 e 29, versículos 28 e 29. Então, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. São as duas ressurreições que nós já estudamos. Quando Jesus Cristo volta à Terra, acontece a primeira ressurreição dos que escolheram a Cristo. E depois dos 1000 anos passados, quando o povo está vivendo lá na Nova Jerusalém, criada por Deus para o seu povo, e a cidade desce para a Terra para se estabelecer na Terra de novo, depois de 1000 anos, quando Satanás ficou preso na Terra sem ter ninguém para tentar, aí os que ressuscitarão serão para a condenação, para receber o juízo, não para viver com Deus. Então são as duas ressurreições das quais todos os mortos vão participar. Toda pessoa que já viveu na terra, em todas as eras, ela verá Jesus voltando. Ou na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vem para buscar os seus, ou na vinda quando Jesus vem para estabelecer o reino novamente na terra e dar o juízo para os que se perderam, escolheram se perder. E o amor de Deus, ele é tão tremendo que nós não temos a capacidade de julgar as pessoas. Deus vai julgar cada pessoa de acordo com a luz que a pessoa teve. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Então nós devemos viver de acordo com a luz que nós temos. Se você sabe só um pouquinho sobre Deus hoje, você está começando, viva o que você sabe sobre Deus. Se você sabe muito, viva o que você sabe sobre Deus e avance. Para uma pessoa, como por exemplo essas pessoas que vivem em ilhas, que vivem em tribos indígenas isoladas, que não têm contato com o Evangelho, Deus se revela lá do jeito que Ele quer, através da natureza ou através de como Ele quiser. E o julgamento vai ser para cada uma dessas pessoas de acordo com a luz que elas receberam, de acordo com a oportunidade que elas tiveram. Agora, fica claro também o seguinte, não force uma falsa ignorância sobre o assunto. Nós precisamos estudar e ir atrás, nós não podemos ser acomodados. E é por isso que nós estamos hoje aqui, todos juntos, estudando esse tema, estudando a palavra de Deus, para que a gente saiba da verdade. O próximo texto está em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses é um pouquinho mais para frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. Como Jesus considerou a morte? Como um sono. A última pergunta de hoje, para a gente tirar qualquer dúvida em relação a isso. Qual será a recompensa dos
que participarem da primeira ressurreição. A gente já falou aí, né, mas vamos ver aqui as palavras bíblicas em relação a isso. 1 Coríntios, um pouquinho para trás aí, 1 Coríntios, capítulo 15. É demais, né, gente? É demais. A gente vai encontrando assim os assuntos e vai estudando e a gente vai vendo, poxa, por que eu busquei em tantas fontes diferentes? Por que eu busquei em tantas outras fontes aí mirabolantes, com estudos científicos e com opiniões filosóficas e inteligentíssimas, quando Deus tinha a resposta? Eu falo para você, eu torno a dizer, a Bíblia ensina sobre tudo na vida. Existem vários livros que realmente podem ser usados para o bem da sua vida no mundo. Existem vários livros de autoajuda, de conhecimento, em qualquer âmbito, seja no profissional, seja na vida pessoal, na vida amorosa. Não existe nada como a Bíblia. Os princípios elementares estão aqui. Muitas vezes, para quem estuda um pouco da Bíblia, às vezes se pega um livro profundo sobre algum tema assim que ajuda numa dessas questões que eu citei agora, e aí você estuda o livro e você vê que na verdade são coisas que foram tiradas da Bíblia, às vezes o autor nem sabe. São conceitos bíblicos ali aplicados, mais conversados, mas são conceitos bíblicos tirados da Bíblia. Até as leis, para você ter uma ideia, até as nossas leis em relação a qualquer tipo de lei que a gente tem aqui, de se você mata alguém, você comete algum homicídio, você vai preso e tal, as condenações, até as leis que dizem o que é certo e o que é errado, elas são muitas vezes baseadas, originais na Bíblia, originais do que Deus deixou para o ser humano. Então a Bíblia, ela é muito completa, ela é muito atualizada. Quem estudar a Bíblia a fundo vai conseguir tocar o ritmo em todas as coisas da vida, não tenha dúvida nenhuma. Vamos lá então, 1 Coríntios 15, do verso 51 ao verso 53. Então 51, 52 e 53. Vou ler aqui com você, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque todos os salvos veem Jesus, os que estão vivos continuam vivos e são transformados, e os mortos ressuscitam. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. É assim que somos transformados por Deus na ocasião da vinda dele para a perfeição e podermos entrar no reino dos céus. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, porque aqui Paulo cria que ele estaria vivo na volta de Jesus, ele não sabia quando seria, e ele sempre creu que seria muito breve, e nós continuamos crendo que será muito breve, e os sinais estão apertando cada vez mais, então vai ser muito, muito breve, e nós seremos transformados, Paulo diz. No verso 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, a pergunta 9 era: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida, num abrir e fechar de olhos. Isso é sensacional, esse texto é sensacional. Como ele é libertador. Como ele é libertador. Só nesse estudo aqui já dá pra gente tirar muita dúvida que muita gente tem e muita pergunta que você já se fez. Então vamos recapitular o estudo de hoje. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Os mortos em Jesus Cristo ficarão na sepultura até a volta de Jesus. É assim que Deus determinou. Porém, Ele mesmo, o próprio Deus, estabeleceu e fez algumas exceções à regra. Porque Ele é Deus. E isso aqui é uma consequência, mas Deus é Deus e Ele faz como Ele quiser. Então Ele ensina que é assim que acontece. Porém, na própria Bíblia,
Existem quantos casos? 4 casos de situações diferenciadas, onde Deus fez algo diferente do que o comum para o ser humano. Tá? Os casos são o seguinte: Enoque, primeiro, é uma pessoa, se você estudar a história dele na Bíblia, você vai ver que Enoque andou com Deus. E ele andava muito próximo de Deus e Deus escolheu levá-lo para a eternidade antes desse momento da segunda vinda de Jesus. Então Enoque foi para os céus e não passou pela morte. Elias também subiu para os céus e não passou pela morte. Elias subiu numa carruagem de fogo. A Bíblia fala, conta detalhadamente. Moisés, ele morreu, mas Jesus ressuscitou Moisés e levou Moisés para o céu. Então, podemos aí comparar até com Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro, depois de ser ressuscitado, ele continuou a vida comum aqui até o momento que ele morreu, e morreu de vez. Morreu de uma vez. Essa foi a história de Lázaro. Com Moisés, não. Moisés morreu, mas Jesus o ressuscitou e o levou para o céu. O quarto e o outro único momento em que isso acontece é quando Jesus ressuscita. Quando Jesus morre na cruz, na sexta ele ressuscita no domingo, e muitos dos salvos ressuscitaram com ele e foram com ele para os céus. Só que a Bíblia não entra em detalhe de que pessoas são essas e quantas pessoas são, mas pessoas de várias épocas diferentes da história humana, elas ressuscitaram com Jesus e foram para o céu. Agora, é importante ressaltar que, apesar disso, em todo esse contexto, não existe nenhuma interação dessas pessoas com as pessoas da Terra. Não existe interação, não existe intercessão dessas pessoas. A Bíblia é muito clara, a gente já até fez esse estudo falando que o único intercessor perante Deus, entre nós e Deus, é o próprio Jesus Cristo, que passou a vida na Terra, conhece na pele, ele conhece a vida e os sofrimentos aqui dessa Terra. Ele intercede por nós perante o Pai, ele é o único justo, é o único que pode interceder por nós. E ao confessarmos nossos pecados, nós confessamos a Deus, Jesus Cristo, e no nome de Jesus Cristo que nós temos o perdão. Nós vamos continuar estudando. Se você ainda tem alguma pergunta sobre a morte, a Bíblia ela responde todas. Todas as explicações diferentes da explicação da Bíblia sobre a morte, inclusive aquelas explicações que podem para alguns fazer muito sentido, elas são explicadas categoricamente na Bíblia. E vamos lembrar o seguinte: nós estamos aqui na Terra, protegidos pelos anjos. O que nós vemos na Terra? A humanidade. Quem está aqui conosco na Terra? O Espírito Santo de Deus, que é quem foi enviado depois de Jesus Cristo subir. Foi enviado o Espírito Santo de Deus para nos consolar e para nos guiar, para nos levar ao arrependimento, para nos levar à clareza das coisas. Nós temos também os anjos de Deus, que nos protegem. E nós temos também o anjo maligno caído, que é Satanás, que era Lúcifer, como a gente estudou, e se tornou Satanás. E aquele 1/3 dos anjos do céu que Satanás levou com ele, eles estão todos na Terra. Então, esses são seres que estão na Terra. Vale lembrar que esse 1/3 de anjos e o próprio Satanás só causam confusão, discórdia e pregam mentiras. Tudo que eles fazem. Vale lembrar também que os anjos são mais poderosos que os seres humanos. Então, um ser humano sozinho, se ele não pede a Deus, ele é facilmente levado pelos enganos de Satanás. E se ele não estuda para ter a base firmada, é fácil de Satanás engambelar essa pessoa com os seus poderes. A gente já viu e vai ver mais que Satanás tem poder de fazer vários milagres, de aparecer de várias maneiras, não só ele, mas os seus anjos, eles prefiguram outras pessoas, eles são muito mais inteligentes, têm uma memória, uma capacidade intelectual muito além da nossa. Então não se engane, o seu pilar tem que ser a verdade, porque se ele não é a verdade, ele é a mentira. E Deus é muito bom porque ele leva em consideração a nossa caminhada, ele leva em consideração a sua caminhada, e o objetivo dele em dar-nos a oportunidade para estudarmos juntos é para esclarecermos as dúvidas e firmarmos só na verdade. Eu oro por você, eu oro por cada um que está estudando aqui, que nós estamos estudando juntos. E aqui tem uma sugestão de um compromisso de fé que eu quero fazer a você, para você continuar avançando e tendo firmado esse entendimento de hoje.
Creia que o homem foi criado por Deus para ser imortal, como nós estudamos na palavra de Deus, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Creia que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus. E reafirme sua aceitação de Cristo como seu Salvador. Cristo é seu Salvador, disponível para você pessoalmente. Que seu desejo seja obedecer-lhe em tudo por ocasião da sua vinda, para que por ocasião da sua vinda você também receba a imortalidade tão planejada por Deus para você e para mim. Vamos fazer uma oração e vamos fechar então o estudo de hoje. Pai amado, Senhor eterno, graças te damos mais uma vez por essa oportunidade desse estudo. Queremos pedir, Senhor, que qualquer traço de confusão seja retirado de nós. Nós estamos entendendo que nós temos também que fazer a nossa parte. Nós temos que estudar, avançar, orar, pedir para o Senhor força para entender as coisas. Pedir para o Senhor que o Senhor nos livre do inimigo, meu Deus, para que a gente consiga estabelecer as coisas no lugar certo. Reorganiza, Senhor, todas essas questões em nós. Faça-nos mais e mais a sua imagem e semelhança, para que reconheçamos e conheçamos o Senhor verdadeiramente como o Senhor o é, mais e mais. Obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Eu tenho certeza que todos que estão aqui comigo orando já viram, já perceberam a sua mão na sua vida. Obrigado, Senhor, porque nós, como povo de Deus, como povo do Senhor, nós não temos a concorrência um para com o outro, nós estamos juntos, avançando para subirmos juntos, meu Deus. Obrigado porque a sua verdade é única, diferente de como o mundo diz que a verdade é relativa. A verdade que é o Senhor, ela é única. Obrigado por esses esclarecimentos de hoje. Pedimos e agradecemos e rogamos por uma bênção na vida e na família de cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Galera, precisar de alguma coisa, chama inbox, procura lá o canal, tamo junto, vamos continuar avançando. O nosso próximo estudo é sobre a nova terra, a terra preparada para os salvos. É um estudo também muito bom. Você tá vendo que os estudos aqui não são... A gente não tá parando, não tá fazendo estudo por cima, nem nenhum estudo que não dá o apetite assim de estudar, né? Eu já não vejo a hora da gente estar no próximo encontro e a gente fazer esse estudo. Tamo junto, galera. Fica com Deus. Precisar me chama. Uma boa semana para vocês, tá bom? Abraço.